Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor. Crede no Senhor. No Senhor vosso Deus. E estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor Jesus, ainda de pé, irmãos, vamos falar o título dessa mensagem. Amém? O poder que me liberta da desmotivação. O poder que me liberta da desmotivação. Agora vamos falar mais uma vez, bem motivados. Amém? O poder que me liberta da desmotivação. Aleluia. Podemos assentar. Amém. Jesus é o Senhor. 2 Crônicas 20:20, irmãos, mostra para nós o segredo, né? Como tocar nesse poder que é capaz de nos libertar da desmotivação. Como nós podemos nos livrar da desmotivação? Nós que estamos vivendo a vida da igreja, sendo aqueles que o Senhor está contando nesta era, há um segredo para nós, irmãos. Assim como João fala, né? Há 3 grupos de irmãos: aos filhinhos, aos jovens e aos pais. Nós não podemos esquecer, irmãos, ou nós não podemos negligenciar que, independente de qual classe dessa nós participamos, de qual grupo, né, desses que nós participamos, se nós não tomarmos cuidado, a desmotivação, ela pode tomar conta do nosso coração. Nós podemos viver a vida da igreja desmotivados. E sendo desmotivados, irmãos, nós não queremos participar de nada que o Senhor promove. O Senhor constantemente Ele está falando conosco. Mas se nós estivermos desmotivados, irmãos, nós nem sequer damos ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Por isso que aqui, nesse versículo, né, o primeiro passo que nós precisamos de dar, irmãos, é crer no Senhor nosso Deus, né? E eu creio nessa manhã que todos nós aqui cremos no Senhor. Amém? Todos nós cremos no Senhor. Mas ainda o versículo prossegue: crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer ter uma vida da igreja próspera? Uma vida da igreja com alegria, motivada, né, com interesses em participar de tudo que o Senhor promove? Você quer ter esse viver, irmãos? Pergunte para si mesmo, né, se você quer, né? Será que eu quero ter esse viver? Um viver alegre, um viver motivado, um viver no qual o Senhor Ele pode olhar para nós e perceber que Ele pode contar conosco. Senhor Jesus. Aqui fala no Hebreus capítulo 1, vamos abrir Hebreus 1, versículo 1 e 2, amém? Senhor Jesus, amém. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler? Quem achou, pode ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de Deus, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, irmãos, para nós nos livrarmos da desmotivação, o primeiro passo, irmãos, o que nós precisamos tocar, a única maneira de nós nos livrarmos dessa palavra, né, que é terrível, a desmotivação, é se nós tocarmos na palavra profética de Deus. A palavra profética de Deus, irmãos, é o que o Senhor tem nos falado nos últimos dias, né? Mas como Deus, Ele fala conosco, né, essa palavra profética. Por um lado nós cremos em Deus, não é isso? Mas por outro lado nós precisamos também crer nos profetas. Então como Deus fala conosco, irmãos? É por meio dos profetas. Amém. Os profetas, eles são canais que Deus usa para poder falar conosco a palavra profética.
Então, como nós não vamos ficar desmotivados? Como nos livrar da desmotivação? É se nós dermos ouvidos àquilo que os profetas estão falando, né? A palavra profética, ela é capaz, irmãos, ela é suficiente para nos livrar da desmotivação. Por isso aqui, no versículo 1 de Hebreus, fala que Deus, Ele falou, né? Outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então o Filho hoje está falando com cada um de nós. O Filho, Ele está dentro de nós, não é verdade? E Ele está falando, irmãos, no nosso interior. E também Ele tem usado os canais para poder falar com cada um de nós, seja nas reuniões, seja nas conferências. O Senhor, Ele tem usado os meios para que essa palavra, ela possa estar chegando no nosso coração. Mas para que essa palavra ela chegue ao nosso coração, irmãos, nós precisamos dar ouvidos a essa palavra. Pelo lado do Senhor, não há nenhum problema, né? Ele é o maior interessado em todo esse negócio. Ele mesmo planejou, Ele está executando, mas o que Ele quer de nós, irmãos, é que nós demos ouvidos àquilo que Ele está falando. Amém. Aí vem uma pergunta, né? Como nós estamos reagindo ao falar do Senhor? Qual tem sido a nossa reação? Nós temos dado ouvidos ou nós temos negligenciado o falar do Senhor? Aí vem uma outra pergunta, né? Como está a nossa situação? Nós estamos motivados ou então nós estamos desmotivados? Qual é a nossa atual situação, né? Diante do Senhor, diante do plano de Deus, diante do mover de Deus, né? Na atualidade. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, eu anotei um trecho que fala assim, ó, em que consiste esta palavra? Ela não se trata aqui de uma palavra de consolo ou de ensino, mas sim de uma palavra de direção. Você se sente, irmãos, que está sendo direcionado pelo Senhor? Nós estamos ouvindo mensagens todas as semanas, né? Todos os dias o Senhor, Ele tem falado conosco. Ou seja, o Senhor, Ele está nos dando uma palavra de direção, que aponte um caminho e que venha nos encabeçar. Deus, Ele fala, irmãos, constantemente, mas o que nós precisamos tocar é se estamos procurando ser encabeçados por essa palavra. Por exemplo, o Senhor, Ele está nos dando uma direção, né? Ele quer que nós sigamos por essa direção. E qual direção nós realmente estamos seguindo? Pela direção que o Senhor está apontando, ou nós estamos querendo tomar a nossa própria direção? Às vezes achamos que o nosso jeito, o nosso modo de agir, a nossa maneira de caminhar, nós às vezes pensamos que é a melhor. Os irmãos todos estão caminhando para um lado, mas no nosso ser natural, sem exercitar o nosso espírito, nós julgamos que os irmãos estão caminhando para o lado errado, né? E que a minha maneira, o meu jeito é melhor, a minha direção vai dar certa. O nosso ser natural, ele é assim, irmãos. Se nós não exercitarmos o espírito, tudo aquilo, todo falar que vem pelos profetas, nós acabamos rejeitando. Talvez nós não falamos, talvez ninguém fica sabendo, né? Mas lá no nosso coração, lá no nosso interior, não está batendo com a palavra do Senhor, né? Senhor Jesus. Os caminhos, irmãos, do homem natural, eles são contrários àquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus deseja. Então nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando, dar ouvido àquilo que os profetas estão falando. Apocalipse 1, versículo 1, vamos ler? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus, amém. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, irmãos, esse versículo deixa claro que Deus, Ele escolhe um canal. Ele quer falar com todo o seu povo, Ele quer falar com toda a igreja, mas para que a palavra ela chegue até nós, Ele usa um canal para dispensar o seu plano, né? Aqui fala claro, ó, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Então Deus, o desejo de Deus, do coração de Deus é mostrar para nós qual é o seu próximo passo. Nós não estamos vivendo, perdidos. Nós estamos vivendo a vida da igreja, mas com uma direção. Nós não estamos vivendo de qualquer maneira. Nos vários grupos, irmãos, cristãos que existem hoje, existe ali a palavra, tem a palavra de Deus. Aos pastores, aos mestres, aqueles que ensinam a palavra, mas nós precisamos agradecer muito ao Senhor, pois Ele está nos dando, irmãos, uma palavra profética. Ele está mostrando para nós qual é o seu próximo passo, aquilo que Ele está desejando fazer nesta era, qual é a maneira, qual é o caminho que a igreja precisa estar andando, qual é o caminho, a direção que a igreja precisa estar seguindo. E nós hoje, irmãos, nós estamos ouvindo essas palavras. Como está a sua leitura do alimento diário? Não precisa responder, mas a leitura do alimento diário, irmãos, é a palavra profética de Deus, que é colocada nas nossas mãos todos os dias. Nós estamos desfrutando essa palavra ou nós estamos negligenciando essa palavra? Talvez nós não falamos, eu não vou ler o alimento diário, mas as nossas atitudes no dia a dia talvez denotam isso, irmãos. Saímos de casa de qualquer maneira, não lemos o alimento diário, não ruminamos a palavra, o falar profético de Deus, e então nós não conhecemos qual é a vontade de Deus para aquele dia. Não é verdade? Senhor Jesus. Mas o dia é tão corrido, irmãos? Nós temos tanta coisa para fazer, trabalhamos, alguns estudam, fazemos um monte de coisas, mas eu posso falar com os irmãos que se nós gastarmos alguns minutos, irmãos, mesmo que você der apenas uma folheada no alimento diário, dê uma lida nele, mesmo que não dê tempo de você ler ele pela manhã da maneira que deveria de ser, mas ao menos uma lida, irmãos, algo ali vai tocar no seu coração. E aí durante todo o dia você vai poder ruminar essa palavra e ser guardado de várias situações. Depois, quando você voltar mais tarde, você pode ruminá-lo novamente. Senhor Jesus, o importante, irmãos, é nós não deixarmos de tocar no falar profético de Deus, na palavra profética, pois é ela que está nos dando a direção. Se nós não tocarmos nesse falar, irmãos, nós estaremos perdidos. Nós vamos ver aqui, no decorrer dessa mensagem, que muitas coisas, irmãos, tentam nos impedir, são várias coisas, há todo um sistema bolado por Satanás para poder nos impedir de tocar nesse falar. Porque Ele sabe, irmãos, que se nós desfrutarmos da palavra do Senhor, do falar profético do Senhor, nós nos tornaremos fortes, suficientes, para poder vencer, toda a pressão do maligno, para não cair nas artimanhas dele, nas armadilhas que ele bola, ele planeja. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, irmãos. Ele planeja um momento certo, a hora certa, o local certo, para poder nos dar uma rasteira. Então nós precisamos, irmãos, buscar a direção do Senhor, para nós nos livrarmos de todas essas armadilhas de Satanás. Senhor Jesus. Essa primeira parte, irmãos, fala que a palavra ela nos dá essa direção. E nós precisamos buscar ter um espírito sensível diante do Senhor. Se nós tivermos sensibilidades, sensibilidade no espírito, nós vamos receber essa palavra e nós vamos assim receber a salvação de Deus. Amém? Só que, além, irmãos, de receber essa palavra, nós precisamos crer nessa palavra, Deus está falando, mas nós estamos recebendo, Nós estamos crendo nessa palavra? Como eu e você sabemos que estamos crendo ou não? Os adolescentes, os jovens, os pais, nós estamos crendo nessa palavra? Nós estamos recebendo ela dentro do nosso espírito? Nós estamos acolhendo ela, Ela está sendo aceitável a nós? Isso é denotado, irmãos, quando nós obedecemos a essa palavra. O Senhor, Ele manda nos dar um passo, Mas nós damos esse passo? Na direção que o Senhor está mostrando para nós? É igual uma criança, Você fala com ela, não coloca o dedo na tomada. Aí ela não acredita, Então ela vai lá e coloca o dedo na tomada e ela toma um choque. E ela vai, poxa, meu pai falou a verdade. Porque ele falou para mim, não colocar o dedo na tomada. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade, Se Ele está falando para dar um passo nessa direção, é porque é para nós darmos esse passo, irmãos, é a verdade.
O inimigo ele tenta mostrar para nós que isso não é a real verdade, né? Não é a pura verdade. Então ele nos tenta mostrar uma mentira disfarçada de verdade. E porque muitas pessoas estão seguindo este falar do inimigo, se nós não exercitarmos o nosso espírito, nós vamos ser levados também a seguir aquilo que o inimigo ele está falando. Né? A correnteza do mundo ela é forte, irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Se nós tentarmos por nossa força natural, confiando em nós mesmos, nós estaremos perdidos. Então, é preferível, irmãos, é bênção para nós ouvirmos o falar de Deus, crer neste falar e obedecer a este falar. Precisamos crer e obedecer. Se nós acolhermos o falar de Deus, irmãos, nós vamos ser guardados no viver da igreja, né? E não só guardados, mas motivados, né? A permanecer neste caminho até a volta do Senhor. Senhor Jesus, Efésios 1, o versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o falar profético de Deus, irmãos, ele está centralizado aqui, nesses versículos. Mostra para nós que Deus, né, ele está desvendando para nós o mistério da sua vontade. E esse mistério, irmãos, é segundo a sua vontade, é o seu beneplácito, é o seu bom prazer. Deus, ele tem uma vontade que ela é perfeita, irmãos, ela é boa e ela é agradável. E nós precisamos crer nessa palavra. E ele colocou tudo isso, irmãos, né, para que Cristo venha encabeçar todas as coisas. Ainda no mundo, né, Cristo ainda não está encabeçando as coisas no mundo, mas na igreja Cristo é o Senhor, né? Na igreja Cristo ele é o cabeça. Então aqui ele está encabeçando. Todos nós, irmãos, somos encabeçados por Cristo, amém? Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós estamos procurando essa direção, e Deus ele está achando o caminho no nosso coração. Então que nós possamos abrir os nossos ouvidos, né? E principalmente, irmãos, abrir o nosso coração, porque naquele dia, né, tudo isso vai ser consumado, né? O plano de Deus, a obra que Ele começou, Ele mesmo irá concluir essa obra, né? E nós já temos o privilégio hoje de estarmos participando disso. Por meio desse viver, irmãos, nós somos participantes de toda essa obra gloriosa. Nada nessa terra, irmãos, nada nesse sistema maligno pode ofuscar a nossa visão, né? Nós não podemos permitir que o inimigo alcance espaço no nosso coração e tire o que nós temos de mais valioso nessa terra, que é a vida da igreja, na qual a palavra, né, ela tem sido o centro. A vida da igreja, o que ela tem de especial, irmãos? O que é o produto, né? O maior produto, o carro-chefe da vida da igreja é a palavra de Deus. Se eu e você recebemos a palavra e acolhermos essa palavra, de quantas coisas, irmãos, nós vamos ser guardados neste mundo, né? Os adolescentes, né? De quantas coisas vocês serão guardados neste mundo? Muitos irmãos que têm mais idades, né, não tiveram a oportunidade de receber o que os adolescentes estão recebendo hoje. Quanta palavra, quanta direção, né? Com experiências, né? Irmãos que têm nos falado com experiências, com bagagem, que já experienciaram coisas e que estão ajudando, né? Não só os adolescentes, mas os jovens e até mesmo os pais. Quanta ajuda nós estamos recebendo, irmãos. Moisés, ele foi alguém que valorizou muito falar de Deus, a ponto de que ele nem sequer, irmãos, queria dar um passo se Deus não estivesse com ele, né? E ele falou isso para Deus. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 33. Senhor Jesus, quão triste, irmãos, é o homem andar nessa terra sem buscar a direção de Deus. E Moisés, ele sabia muito bem disso.
Nós vamos ler primeiro o versículo 3, Êxodo 33, 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Quem falou isso aqui? Foi o próprio Deus, né? Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Senhor Jesus. Então Moisés, irmãos, no versículo 12, vamos ler. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, irmãos, olha a preocupação de Moisés, né? Deus deu a palavra para ele subir, mas Deus falou que não iria subir com eles. Então Moisés, ele fala com o Senhor, né? Não me deste saber a quem has de enviar comigo. Nas decisões que nós estamos tomando, irmãos, no nosso dia a dia, nós temos procurado saber se Deus está naquele negócio, né? Nós estamos tomando as decisões corretas? Talvez aparentemente é algo tão fácil de resolver, né? Que às vezes nós nem nos preocupamos em perguntar ao Senhor se é isso mesmo que o Senhor quer, se é esse caminho que o Senhor irá nos abençoar. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmão, você quer ter um viver em descanso? Amém. Quantas decisões nós tomamos e que depois nós ficamos tão cansados, né? Porque nós contraímos tantos problemas pelo simples fato de nós não buscarmos a direção de Deus. E Moisés, no versículo 15, fala: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então Moisés, irmãos, ele se posicionou totalmente, né, pelo Senhor, pelo avanço do Senhor, a ponto de que ele nem sequer daria um passo se ele não tivesse a certeza que Deus estivesse com ele naquele local, né, naquele negócio. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós somos, irmãos, separados, né, de todos os povos da terra. Se o nosso colega de trabalho, né, ou se o nosso familiar que não tem o Senhor ainda, se ele toma os passos por si só, né, se ele toma suas próprias decisões, não vamos ser, irmãos, como eles, porque nós já somos um povo separado. Amém. Nós somos um povo de Deus, né? Um povo que está procurando a direção de Deus. Se quanto ao nosso viver, irmão, secular, seja profissional ou viver familiar, nós já precisamos ter esse cuidado, quanto mais no nosso serviço ao Senhor, né? Nós precisamos buscar a direção de Deus. Se queremos que o Senhor, irmãos, avance na nossa cidade, nós precisamos buscar comunhão com o Senhor, buscar comunhão com os irmãos. Dia 14 vamos ter um evento, não é isso? Quanta comunhão nós não tivemos, não é verdade? Para que este evento ele pudesse ser abençoado por Deus. E o resultado vai estar na sexta-feira, irmãos, porque nós não estamos fazendo nada por nós mesmos. Quem está nos dando a direção é o Senhor. No nosso casamento, quem está dando a direção é o Senhor. No cuidado com os filhos, a mesma coisa, irmãos. Quem dá a direção é o Senhor. Então vamos ser como Moisés, andar nessa terra buscando a direção de Deus, né? Não tomar nenhuma atitude, irmãos, nenhuma decisão baseado em conceitos, né, ou em experiências que tivemos. Vamos buscar o falar atual do Senhor. Senhor Jesus. Mas é tão difícil, né, tomar essa decisão todos os dias. Aí tem uma pergunta: qual é a nossa dificuldade, irmãos? Eu posso falar para os irmãos, né, e os irmãos falaram isso à conferência, que a dificuldade maior, irmãos, que nós temos é todo esse sistema bolado pelo inimigo, né? O sistema que Satanás ele criou é um sistema que, se nós deixarmos, irmãos, ele nos envolve. Para algumas horas, né, alguns minutos na frente da televisão, né? Quantas ideias, quantas ideologias
não tentam ser infundidas, né, na nossa mente. O inimigo todos os dias ele vem com uma notícia nova, e aí todos seguem essa notícia, né? Todos falam, todos comentam. Imagina se a palavra profética que nós temos recebido, irmãos, se todas as pessoas dessem ouvidos a essa palavra, né? E todos comentassem, todos falassem nas suas rodas de amigos, né? Na sua empresa que você trabalha, o Senhor ele já teria avançado a longos passos. Mas o falar negativo, irmãos, o falar das trevas, infelizmente ainda ele tem predominado, né, aí fora, em todo esse sistema maligno. Senhor Jesus, o Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, irmãos, de todos esses itens negativos aqui, eu vou tocar só no último, que é a avareza. E Paulo ele fala que a avareza, ele compara com idolatria. Avareza que é idolatria. Avareza, irmãos, é a busca, né, pelas coisas materiais, pelas coisas valiosas que há nessa terra. E que o homem, se ele não cuidar, rouba o lugar do Senhor, né, e toma conta do coração do homem. O que as pessoas falam aí fora? É sobre a busca ao dinheiro, né? Quantas pessoas não jogam na loteria, não querem ficar ricos, né, querem ter muito dinheiro. E quando se tem muito dinheiro, irmãos, acaba criando ídolos para poder satisfazer uma necessidade interior. Se nós, irmãos, como os cristãos, nós buscarmos esse viver, né, se nós formos avarentos, aí vem o falar do Senhor, né, haverá conferência, aí o valor da inscrição é tanto, mas está cara essa inscrição, né? Mas aí o mundo ele vem com uma coisa, irmãos, né, uma novidade. Vem um tênis de R$500, aí, não, eu quero esse tênis. Então vem um celular, né? Hoje tem celular aí até de R$8.000, né? E tem pessoas, né, que nem sequer tem condição, mas quer um celular desse. Por quê? O mundo colocou, irmãos, que nós precisamos comprar essas coisas. Nós não podemos ser avarentos, irmãos. Não podemos deixar que as coisas deste mundo, né, aparentemente valiosas, roubem o lugar do Senhor no nosso coração. Pois senão, irmãos, nós podemos estar idolatrando algo, e esse algo está nos atrapalhando, né, de viver uma vida da igreja com realidade. Hoje nós tivemos a graça de ofertar ao Senhor, né? Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Ofertar ao Senhor, né? Se os irmãos, aquilo que os irmãos estão falando, nós precisamos estar praticando. Talvez eu agora vou falar, eu vou comprar um celular de R$8.000, não vou gastar meu dinheiro com isso. Mas se eu sentar na frente de uma televisão, irmãos, e começar a ver as propagandas, né, e os meus colegas compram e começam a falar, nosso celular é muito bom, ele faz um monte de coisas, aí nós vamos acabar querendo adquirir essas coisas. Eu estou querendo compartilhar com os irmãos que se nós dermos ouvidos, irmãos, ao que o mundo está falando, nós vamos acabar seguindo ao mundo. Mas se nós dermos atenção ao falar do Senhor, ao falar profético, aquilo que o Senhor está falando conosco, então nós vamos seguir este falar. Nós vamos aplicar a nossa vida nessa direção, né? Não pense você que nós somos fortes suficientes para não sermos envolvidos com essas coisas, né? Porque se nós dermos brecha, essas coisas vão entrar no nosso coração e elas vão roubar o nosso desfrute de Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem uma pessoa, irmãos, que às vezes nós pensamos, mas como, né, viver nessa esfera, nesse sistema maligno e não ser contaminado por esse sistema, ou ser salvo desse sistema? Houve uma pessoa, irmãos, há um relato na Bíblia, que ele venceu todas essas coisas, pelo simples fato, irmãos, dele ter dado ouvidos à palavra de Deus, né? Nós vamos ver aqui em Atos 7, primeiro vamos ler Josué, capítulo 24. Senhor Jesus. Josué 24:2, amém?
Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então o personagem que nós vamos tocar aqui é Abraão, né? Abraão, ele não é conhecido como o pai da fé, não é isso? Abraão, o pai da fé. Mas de onde saiu Abraão, irmãos? Ele saiu de uma terra aonde que eles serviram a outros deuses. Eles eram um povo cheio de ídolos, né? Viviam numa terra aonde predominava toda essa esfera maligna. Mas, irmãos, o versículo aqui mostra para nós, assim diz o Senhor, né? O Senhor, ele está falando. E quando Deus, ele fala, irmãos, ele muda toda uma esfera. Independente da situação, irmãos, da esfera, do sistema que o homem ele está inserido, se ele der ouvidos à palavra de Deus, ele vai ter, irmãos, a oportunidade de ser salvo, né, de toda aquela esfera. Em Atos 7, versículo 2, Senhor Jesus, amém. Atos capítulo 7, versículo 2, amém? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então o Deus da glória, irmãos, aonde ele apareceu primeiramente a Abraão? Lá na Mesopotâmia, né? Apareceu lá na terra cheia de ídolos. Então ali Abraão, ele teve a primeira experiência com o Deus da glória. O Deus da glória apareceu a Abraão e falou com Abraão, né? Fez a ele uma promessa. Então, irmãos, inicialmente, mesmo tendo pouca fé ainda, Abraão deu ouvidos ao falar de Deus. Versículo 4: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Irmãos, então quando Deus fala e nós damos ouvidos a este falar e acolhemos a este falar, irmãos, então nós nos movemos. Se eu e você, nós estamos em uma terra de idolatria, né? Se estamos presos, irmãos, em algum pecado, se há algo que ainda nos aprisiona, se estamos desmotivados, nós precisamos correr, irmãos, para ouvir o falar de Deus. Você crê que se você ouvir o falar de Deus, irmãos, e esse falar entrar no seu coração, você irá se movimentar? Você crê porque você está aqui nessa manhã, né? Então quando você ouve, irmãos, e acolhe este falar, né? Quando eu ouço este falar e eu recebo e pratico este falar, irmãos, com certeza nós iremos sair daquela esfera negativa, né? E nós iremos avançar, irmãos. A palavra de Deus produziu fé em Abraão, o qual não ficou parado, mas avançou, acolhendo a palavra e praticando, irmãos. Eu e você precisamos acolher a palavra e praticar a palavra. Não é só ouvi-la, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê revelação para nós praticarmos isso no nosso viver. Senhor Jesus, Gênesis 12, 7 e 8, irmãos. Senhor Jesus. Amém? Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor apareceu a Abraão. E o Senhor também apareceu a você, amém? Vamos falar, o Senhor apareceu para mim. O Deus da glória apareceu para mim. Agora, qual é a nossa reação, irmãos? Abraão, ele teve uma reação, né? Deus da glória apareceu a Abraão e ele invocou o nome do Senhor. Amém. E ele também armou uma tenda, irmãos. Ele levantou um altar
e ele armou uma tenda e ele invocou o nome do Senhor. Irmãos, quando nós ouvimos esse falar, irmãos, nós somos motivados a nos consagrar ao Senhor. Levantar este altar, irmãos, é nos consagrar ao Senhor, né? Também, irmãos, levantar uma tenda, né? Com Abraão ele fazia, todas as vezes, o que ele fazia? Ele levantava um altar, armava a sua tenda, né? E invocava o Senhor. Essa tenda também, irmãos, ela está relacionada à santificação. Quando eu e você ouvimos o falar de Deus, nós somos constrangidos a nos consagrar mais ao Senhor. E também a nos santificar, né? A nos separar das coisas que são impuras. Às vezes nós queremos, né? Eu creio que todos nós queremos sim ter um viver de consagração e um viver de santificação. O problema, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos fazer isso por nós mesmos, né? Agora eu vou me santificar, eu vou me consagrar. Mas, irmãos, nós não temos força suficiente para isso. O que nós precisamos de nos preocupar, irmãos, é em ouvir o falar de Deus, crendo que este falar vai nos levar, irmãos, a nos consagrar a Deus e a nos santificar a Deus. E o sinal, irmãos, de uma consagração e de uma santificação é que nós invocamos o nome do Senhor. E esse nome, irmãos, é capaz de romper toda barreira, né? Todo esse sistema maligno de idolatria, né? De vários pecados que lemos, né? De prostituição, de avareza. Tudo isso nós vamos ser guardados, irmãos, se nós dermos atenção ao falar profético de Deus, ao falar que Deus está falando conosco hoje. Vamos fazer, irmãos, um teste com o Senhor essa semana? Quando eu pratico isso, irmãos, eu confesso aos irmãos que às vezes eu sou falho, né? E eu creio que os irmãos também às vezes falham com essas coisas. Se nós, irmãos, fizermos uma prova com o Senhor, no próximo final de semana, nós vamos poder dar um testemunho aqui, irmãos, que nós tivemos uma semana vitoriosa, né? E a prova que eu vou pedir para os irmãos, né? Os irmãos podem guardar no coração, né? Não precisa de anotar, não. Mas, irmãos, aqui fala que o segredo é avançarmos de experiência em experiência. Abraão, ele cometeu erros, né? Abraão, ele gerou Ismael, então ainda assim ele cometeu erros. Mas, irmãos, o segredo de Abraão foi que ele continuou dando ouvidos ao Senhor e de experiência em experiência, né, de fé em fé, ele foi avançando, até então ele receber nessa fama, né, ser o pai da fé. Nós também queremos ser esses, irmãos, homens, né, irmãos e irmãs cheios de fé. Agora vem a prova, irmãos, o que devemos fazer para que a nossa fé cresça e não sejamos crentes desmotivados? Você quer ser um crente desmotivado? Você quer ser o quê? Um crente motivado. Então, irmãos, o segredo para nós é invocarmos mais o nome do Senhor. Se você está invocando o nome do Senhor, eu estou invocando, essa semana nós vamos invocar mais ainda, amém? Ler a palavra de Deus, irmãos, ler os livros espirituais. Se nós gastarmos tempo, os adolescentes estão fazendo isso, né? No nome de Jesus, estão lendo o Novo Testamento, estão transcrevendo o livro de Romanos. Isso tudo é para quê, irmãos? É para não darmos tempo para o inimigo falar outras coisas na nossa cabeça, né? Então, ler a Bíblia, ler os livros espirituais, ler o alimento diário, irmãos. Se eu e você aplicarmos tempo lendo o alimento diário durante essa semana, não ler de qualquer maneira, né? Mas ler absorvendo a palavra, procurando no Senhor, irmãos, saber qual é a bola de fogo, né? Aquele falar atual, falar central do Senhor da semana. Ouvir as mensagens da semana nos tutoriais, né? No aplicativo Vida para Todos. Lá os irmãos falam, né? A mensagem da semana, você pode absorver o encargo da semana. Ouvir as mensagens das conferências regionais, desfrutar os tutoriais, ler o Jave e distribuir o Jave. Você desfruta, então você semeia, né? Aquilo que você lê, irmãos, aquilo que você alimenta, você leva para as pessoas. Praticar o projeto Livro na Minha Mão. Dessa maneira, irmãos, haverá espaço, haverá chance para nós ficarmos desmotivados? Se você ler e desfrutar realmente o alimento diário, vai haver possibilidade de você ficar desmotivado? Então, irmãos, é um compromisso, né? Se nós estamos fazendo isso, essa semana nós vamos aplicar ainda mais. Invocando o nome do Senhor, irmãos, e desfrutando de tudo que o Senhor está proporcionando a nós. Assim, nós vamos experienciar o poder, né, que nos liberta da desmotivação. Amém? Jesus é o Senhor.